Próxima atração, a alternativa berço a berço. A China está crescendo rapidamente. Nos próximos anos, 200 milhões de casas terão de ser construídas em áreas rurais. Se usarem tijolos, serão necessários 25% da superfície de toda a terra agrícola e metade das reservas de carvão para produzi-los. A China tem um problema sério. A empresa Ford Motor também tem um problema. O que fazer quando sua fábrica vem produzindo carros há 80 anos e ela se tornou uma das áreas industriais mais poluídas do mundo? O que a Nike deve fazer, já que espalhou tantos calçados pelo mundo afora, que agora começa a causar um problema de lixo? Um fabricante têxtil tem um problema se os resíduos que produz são considerados quimicamente perigosos e o governo proíbe de despejá-los ou queimá-los. Na verdade, todos nós temos um problema. Como devemos lidar com as economias que crescem rapidamente, com o alto consumismo, com a queda das reservas de matéria-prima e as montanhas de lixo? Parece uma loucura econômica. Se olhar para o lixo, é realmente um péssimo negócio. Por que alguém deveria se envolver com algo que não tem valor, nem gere custo? Acho que a transformação fundamental acontecerá devido às forças econômicas. Não será por alguma questão moral ou por alguma revelação técnica. Será porque o lixo é basicamente uma estupidez. Waste is basically stupid. Um arquiteto americano e um químico alemão estão desencadeando uma revolução industrial que atingirá a indústria como uma tempestade ecológica nos próximos anos. Eles se baseiam na natureza, onde o lixo não é problema, porque o lixo é alimento, alimento para o crescimento. Em Rhine Valley, na Suíça, há uma fábrica têxtil antiga, Hohner. No início dos anos 90, a empresa se deparou com uma escolha: mudar-se ou criar uma solução para o problema do lixo. O antigo presidente, Albin Kallen, não tinha a menor ideia de como resolver o problema. Queríamos resolver o problema do lixo, nos livrar dele de maneira mais adequada. Queríamos utilizar o lixo que produzimos na fábrica. Queríamos queimá-lo e assim economizar petróleo. Mas as autoridades disseram, não podem fazer isso. Fizemos muitas pesquisas e não achávamos uma saída. O lixo têxtil deles foi considerado quimicamente perigoso. Um colega de Kallen conhecia um arquiteto projetista americano, William McDonnell, que talvez tivesse a solução. Kallen o chamou e pegou-o no aeroporto. Nesse trajeto do aeroporto de Zurique para Heerbrugg, onde ficava a fábrica, William me disse, lixo é igual a alimento, e me deu um estalo. Se conseguirmos fazer nosso lixo transformar-se em alimento, resolveremos todos os problemas. Tornar o lixo completamente inofensivo para homens, plantas e animais. Em outras palavras, tornar a fibra têxtil totalmente biodegradável. Essa era a solução. Mas como conseguir isso com as fibras sintéticas e os corantes altamente tóxicos usados pela Hohner? Seguindo um conselho do arquiteto americano, Kallen pediu ao químico alemão Michael Braungart para analisar esses problemas. Eu estava muito nervoso porque o Michael Braungart tinha um histórico no Greenpeace.
E como industrial, deixar um ex-ativista do Greenpeace entrar na fábrica me deixou um pouco tenso. Braungart talvez tenha sido um ativista do Greenpeace, mas também era o melhor químico ecológico do mundo. Começou então uma grande busca por fibras naturais fortes. Eles escolheram uma mistura de algodão e rami, uma fibra vegetal forte, mas a toxicidade dos corantes demonstrou ser um problema quase insuperável. Nós tentamos contatar todos os fabricantes de corantes pelo mundo afora. Queríamos que eles nos apresentassem todos os detalhes de um produto ecologicamente inofensivo. E todos eles disseram que não iriam trabalhar conosco, que não iriam abrir seus segredos. No final, encontraram uma empresa química, Ciba-Geigy, disposta a trabalhar com eles. Iniciou-se uma pesquisa entre 1.600 corantes diferentes. Encontraram apenas 16 que eram completamente inofensivos, com os quais era possível criar qualquer cor desejada. A Hohner podia agora produzir fibras têxteis compostas de alta qualidade, que poderiam ser usadas, entre outras coisas, para forrar assentos de aviões. O problema da Hohner estava resolvido. Dos resíduos têxteis, a fábrica produz feltro, que é vendido para fazendeiros locais. Eles usam para cobrir as plantações de morango no inverno. O feltro se decompõe totalmente e, assim, se transforma em alimento para as plantas. O problema com a água residual da fábrica foi resolvido ao mesmo tempo. Agora ela sai da fábrica mais limpa do que entra. Kallen estava convencido. Ele tornou-se um grande fã do químico alemão e do designer americano. Isso mudou minha vida. Mudou mesmo a minha vida. Porque uma solução tão simples, e ninguém tinha pensado nisso antes, dessa maneira. Eu conversei com muitas pessoas antes, com técnicos, engenheiros, pessoas de outras empresas, e nenhum deles via uma saída. Essa, para mim, foi a solução. A história da Hohner começa em Nova York. William McDonnell é designer e arquiteto. Em 1991, ele teve que construir uma creche e queria evitar o uso de materiais tóxicos na construção. Alguém disse que ele deveria ter uma conversa com o químico alemão Michael Braungart. Disseram que ele era o toxicologista mais importante com quem eu poderia falar. Quando eu conheci o William Donald, eu estava abrindo um escritório do meu instituto em Nova York. Então eu fui à festa de inauguração. E o William chegou meia hora mais cedo. Foi o primeiro a chegar. Era um lugar muito bonito, no West Village. Nós nos sentamos no terraço acima do Greenwich Village, em Nova York, olhando as ruas e os táxis abaixo e os arranha-céus. As empresas da comunidade europeia, como a Axo e a DSM da Holanda, vieram para a inauguração. Começamos a conversar e conversamos durante toda a festa. Eu acho que ele ignorou todas as outras pessoas. Eu, basicamente, perdi a inauguração porque estava conversando com ele. E ficamos até escurecer. E todas as pessoas da ONU, Unicef, vinham me cumprimentar. E eu as cumprimentava e continuava conversando com o McDonnell. Porque era muito interessante conversar e compartilhar ideias com ele. Comecei a imaginar, e se os veículos fossem diferentes? E se as garrafas das quais bebemos fossem diferentes? Nossas roupas fossem diferentes? E os prédios? Como seria tudo isso? Começamos a imaginar o futuro. McDonnell e Braungart tornaram-se inseparáveis, até criaram uma empresa de sistemas de produtos inteligentes. A primeira vez que eu disse lixo é igual a alimento, estávamos falando de uma visão geral do que Braungart chama de sistema de produto inteligente. Esse sistema diz que tudo na biologia deve retornar ao solo com segurança e ser saudável. Então, o resíduo de um sistema que retornaria para o solo, como isso, talvez não seja reciclável, mas pode virar adubo. Isso deve ser seguro e saudável. Então, o lixo é igual a alimento.
Somos os únicos na Terra que pegamos materiais e os colocamos em aterros sanitários, ou seja, produzimos o lixo. E mesmo quando tentamos minimizar os resíduos, zero de emissão e zero de desperdício, ainda aceitamos o conceito de lixo. Então, o que fazemos? Eliminamos o conceito de lixo. Nós decidimos que tudo é nutriente, seja para um sistema biológico ou um sistema técnico. Então, é útil. Quando olhamos para uma cerejeira na primavera, dizemos, veja que desperdício de energia, que desperdício de materiais. Mas cada material da cerejeira é útil. Cada material se torna um nutriente. Ele volta para o ciclo biológico e quanto mais flores de cerejeira houver, melhor. Então, nós geramos sistemas que são úteis. E nesses casos, dizemos que lixo é igual a alimento. Não é igual ao McDonald's, onde alimento é igual a lixo. É diferente. Vamos até lá e dizemos que cada material é aproveitável. Quanto mais lixo, entre aspas, tivermos, melhor será. Não se trata de uma produção mais limpa ou alguma coisa assim. A natureza só é produtiva quando é suja, quando está na lama. Quanto mais sujeira, melhor. Nada de limpeza, nada de senhor limpeza, nada de perspectiva da dona de casa americana do início dos anos 50 para deixar tudo limpo. Não. Só é produtivo quando realmente gera espaço e vida para os outros. Bom, o assunto que vamos abordar... Em uma recente coletiva de imprensa, o Sr. Grupp, o diretor da Trigema, fábrica de roupas alemã, orgulhosamente anunciou seu último lançamento. Michael Braungart desenvolveu para a fábrica camisetas totalmente livres de toxinas e reaproveitáveis. As camisetas são um produto típico da filosofia de Braungart McDonald. Ao projetar um produto, tenha em mente que um dia ele será jogado fora. Então, certifique-se de que ele se tornará matéria-prima para outros produtos. As camisetas reaproveitáveis são matéria-prima para a natureza, a biosfera. Os materiais que não se decompõem deveriam tornar-se alimento para a tecnosfera. Todos os produtos técnicos à nossa volta. O livro Berço a Berço, no qual Braungart e McDonald explicam suas ideias, é um bom exemplo de produto que pode ser reutilizado na tecnosfera. O livro é feito de plástico, ou seja, à prova d'água. É impresso com tinta que apaga se você o aquecer. O plástico pode ser derretido novamente para fazer novos livros. Isso parece uma reciclagem comum, mas há uma tênue diferença. Na verdade, não reciclamos produtos. Esse é o problema. Nós subreciclamos os produtos. Normalmente, os produtos perdem qualidade quando são reciclados. Eles não são reciclados. Eles sofrem reciclagem descendente. O que aconteceria normalmente é que algo assim se tornaria madeira plástica, ou um banco de praça, ou um vaso de flores, antes de ir para o aterro sanitário ou incinerador. Ele vai perdendo qualidade ao longo do processo. O que estamos vendo agora são coisas que são realmente recicláveis, para que retornem à sua condição ou retornem ao sistema. Na verdade, sofram uma reciclagem ascendente. Se for um material menos favorável, se as tintas não forem as ideais ou os aditivos não forem perfeitos, na verdade, podemos purificar o produto para ele voltar para o sistema. Se analisarmos uma garrafa plástica de água, ela contém antimônio, um metal pesado altamente cancerígeno, resultante da reação catalítica. Bem, podemos remover o antimônio quando ela for reciclada e melhorá-la. Ou seja, fazer reciclagem ascendente, em vez de colocá-la no banco de praça e misturá-la com outros produtos químicos para depois queimá-la. Então, há uma tênue diferença. It's a subtle distinction. As ideias de Braungart e McDonald parecem quase utópicas, mas elas estão sendo levadas muito a sério pelos grandes fabricantes. Em Beaverton, um subúrbio de Portland, fica o Nike World Campus, a sede mundial da Nike. John Hook é o diretor de design de calçados. Ele levou a mensagem a sério. Você não come os calçados, mas eles se desgastam e acabam ficando na biosfera. Acho que temos que pensar nos compostos químicos do produto, porque, teoricamente, ao ser usado, o calçado desgasta, elimina material que fica no solo, e as minhocas o comem.
Então achei que tínhamos que começar com a composição de todos os materiais que usávamos. E a partir daí poderíamos pensar num design para a desmontagem posterior. Assim, você pode coletar o produto de volta e recuperar todos os aspectos do calçado, cada pedaço de material e então reutilizá-lo, de modo a criar um novo produto. Temos que contatar nossos fornecedores e dizer que nossa meta é que esse material deve servir de alimento para alguma coisa, em algum lugar, reduzindo e eliminando as toxinas. A Nike leva a sério o conceito de lixo é igual a alimento e se autoestabeleceu uma meta: nenhum resíduo até 2020. O primeiro passo é o programa de reutilização de calçado. Numa escala modesta, a Nike começou a receber calçados usados, a borracha retirada e reutilizada. O design para a desmontagem seria a chave, porque uma vez que recebemos os calçados de volta, ter um design fácil de desmontar e uni-los de volta com seus componentes e matéria-prima é um grande desafio. Agora, a sola se transforma num tipo de granulado de borracha que é usado em pistas de atletismo, em quadras de tênis e de basquete. Mas isso é apenas o começo. A grande meta é que todos os resíduos dos calçados se transformem em matéria-prima para novos calçados. Calçados inteiramente recicláveis que não poluem. Essa é a meta. A Nike lançou recentemente um produto que está caminhando na direção certa. Estamos orgulhosos de uma linha de calçados que chamamos de Nike Consciente. E o design consciente é uma filosofia que pede à nossa equipe de design para olhar todo o ciclo de vida do calçado e projetá-lo com menos tóxicos, utilizando a força da geometria sobre a da química, mais fibras naturais ou materiais recicláveis ou produtos agrícolas. A Nike Consciente está no mercado há algum tempo e tem dado muito certo para nós. Os consumidores parecem gostar. Este calçado que eu estou usando, eu vou contar o que este calçado faz e por que estamos tão orgulhosos dele. Como já havia falado, é um produto da linha Consciente. Como podem ver, a parte de dentro é apenas um pedaço de couro, sem nenhuma espuma ou forro. Tentamos reduzir o máximo possível as toxinas do produto. A parte de cima é feita de fibras de cânhamo. Uma das coisas mais importantes deste produto é que nós reduzimos ao máximo o uso da cola. Normalmente a cola é usada para fixar a sola ao calçado. Neste caso, estudamos a geometria e criamos uma poderosa forma geométrica que encaixa a sola externa ao calçado. Isso é costurado, assim eliminamos ao máximo o uso da cola. Quando formos desmontá-lo, ele se dividirá em duas partes, a parte interna e a parte externa. Os cordões são removidos e retornam para a linha de montagem, para serem reutilizados numa segunda vida. Isso tudo soa maravilhosamente, mas é possível obter lucro dessa maneira? Acho que sim. Acho que o princípio de lixo é igual a alimento é um conceito muito provocativo. Acho que não é apenas um conceito de design ou criação. É um conceito de negócio porque há um limite de matérias-primas e nós reconhecemos isso. E quando produzimos novos produtos, pensando num modo de utilizá-los e suas matérias-primas em outros produtos por um certo período e depois fazemos com que essa matéria-prima se transforme em outra coisa, realmente é um mecanismo lucrativo. McDonnell e Braungart visualizam um mundo no qual todo lixo é igual a alimento para a biosfera ou para a tecnosfera. Assim, não precisamos nos sentir culpados pelo consumo e seu lixo resultante. Afinal, não haverá mais lixo.
Nós celebramos a abundância. Podemos jogar coisas fora. Podemos sujar, podemos desfrutar o sujar. Podemos reutilizar materiais em ciclos. Atualmente, perdemos aproximadamente de 4 a 6 mil vezes mais a superfície do solo do que a reconstruímos. Porque a nossa agricultura não funciona, não reconstitui o solo. O nosso lixo é de coisas que pegamos e não colocamos de volta no ciclo biológico. Então, o que pensamos é que devemos ser produtivos e ficar felizes por ter materiais para devolver ao ambiente. Tudo é nutriente. Então, quanto mais material tivermos, quanto mais lixo, melhor será para os outros. Um exemplo é o que desenvolvemos para a Unilever, uma empresa holandesa. É uma embalagem que não apenas é biodegradável. Ser biodegradável é o mínimo. Eu sou biodegradável, você é biodegradável, e daí? Isso é o mínimo. Ser sustentável. Mas lá, eles já começaram. A embalagem do sorvete fica líquida em temperatura ambiente. Ela só é rígida quando congelada. Você retira o sorvete do congelador, abre e joga o papel fora. Ele se torna líquido em algumas horas e logo se desintegra. Mas não é apenas biodegradável. Ele contém sementes de plantas. Então, quando você joga fora a embalagem, está gerando vida, assim como os outros seres, os pássaros e etc. Eles pegam as sementes e os grãos e geram vida com isso. Os excrementos deles são materiais para gerar vida. Só nós pegamos as coisas e não damos nada em troca. Well, as an architect, I come from Como arquiteto, eu venho de uma produção de grande escala. Michael, as a O Michael, como químico, vem de produções em escalas bem pequenas. two of us together, and our work can range. Então, quando unimos o trabalho dos dois, ele pode variar de uma molécula ao planejamento regional de uma cidade. And everything in between. E tudo o que estiver dentro desse intervalo. Então, eu projeto fábricas nas quais esse tipo de trabalho é feito. E utilizamos luz solar como energia e as cobrimos com materiais fotossintéticos. Gostamos de ver um prédio como uma árvore que produz oxigênio, remove o gás carbônico, fixa o nitrogênio, destila água, purifica o ar, que muda de cor com as estações e cria microclimas. Por que alguém não gostaria de fazer isso também? I mean, why wouldn't you want to do that, too? Produzir e consumir sem deixar resíduos. Prédios que imitam a natureza. Quem não gostaria disso? McDonald tornou-se famoso. O presidente Bill Clinton lhe concedeu um prêmio. A revista Time o chamou de herói do planeta. Seus prédios naturais e de energia inteligente atraíram a atenção mundial. This one over here Este aqui, por exemplo, produz mais energia do que precisa para funcionar. produces more energy than it needs to operate. Estes são os coletores solares no telhado. And this is a E isso é uma usina de tratamento de resíduos que utiliza sistemas naturais para o tratamento da água. The sun shines on this roof. You can see it here again. Então o sol bate nesse telhado, dá para ver de novo aqui, e gera mais energia do que o prédio precisa durante o ano, junto com os coletores solares do estacionamento. The waste E a água residual passa por essa estufa into this. até um açude onde é purificada. So the building Então este prédio é como uma árvore. Esta é a fábrica da Herman Miller, perto do lago Michigan. Há décadas, a empresa tem sido uma das mais conhecidas fabricantes de móveis artísticos. Alguns de seus móveis já foram expostos em museus. A Herman Miller é uma das principais na lista das 100 melhores empresas da revista Fortune. No início dos anos 90, McDonald projetou seu galpão de montagem. As pessoas chamavam o prédio de estufa e ele tornou-se um grande sucesso imediatamente. É um prédio onde a luz natural é dominante e a circulação natural do ar substitui o ar-condicionado. Desde o primeiro dia, o novo prédio teve um visível efeito nos trabalhadores. In their old plant, it wasn't a great environment. Na antiga fábrica, o ambiente não era bom e nós tínhamos mais problemas de relações industriais do que o normal. E você sempre pensa, o que está acontecendo? Por que esta fábrica em particular é difícil? Quando trouxemos o pessoal para este prédio, para dentro da estufa, eles a aceitaram extremamente bem. Resumindo, o prédio respeita as pessoas dentro dele. Elas se tornaram mais otimistas, mais produtivas
temos menos ausências. Na verdade, trazemos todos os nossos clientes para o prédio e os levamos até uma linha de produção para que conheçam as pessoas que trabalham lá, porque elas são muito otimistas. Quando se constrói um prédio que respeita de verdade os indivíduos, que lhes dá luz, espaço e a qualidade de ar de que precisam, eles respondem duplamente em termos de comprometimento com a organização. A filosofia de McDonnell não está limitada ao interior do prédio. Na sua visão, um prédio não deve conflitar com a natureza, mas fazer parte dela. A água residual vai para as lagoas ao lado, onde há bastante espaço para plantas e animais. Nos Estados Unidos, tornou-se padrão para os prédios ecológicos. McDonnell também persuadiu a Herman Miller a examinar bem os seus produtos. A empresa agora produz cadeiras de acordo com o conceito berço a berço, o rigoroso protocolo de McDonnell e Braungart. Essa cadeira é um ótimo exemplo, ela se chama Mirror. Ela foi o primeiro produto a usar o protocolo berço a berço. É um produto de desmontagem fácil. Nós avaliamos os diversos materiais que compõem esta cadeira e eu acho que restaram apenas 2 materiais nela com a designação vermelha. Ou seja, que ainda existe algo nelas que prejudica o ambiente. E pode ser alguma parte reciclada de metal. Talvez ainda haja cromo nela. Então isso a tornaria vermelha, mas não tem muito o que fazer sobre isso. Mas coisas como esse forro plástico, pedimos que o fornecedor retirasse os materiais que fossem nocivos à natureza. E mesmo assim continuou flexível. Retiramos coisas que o faziam flexível, mas que não eram boas para o ambiente, e usamos apenas as mais naturais. O protocolo berço a berço é conhecido por suas rigorosas exigências. Os materiais são completamente seguros para os homens e animais. Os materiais podem ser reutilizados na biosfera ou na tecnosfera. O produto pode ser desmontado rápido e facilmente. Sim, a cadeira é completamente desmontável. Uma pessoa leva apenas 15 minutos. E não há uma junta ou um lugar montado que leve mais de 15 segundos. Então, cada peça é desmontável. E há algumas peças, como esse apoio de braço, que é uma mistura. Essa mistura também pode ser separada rápida e facilmente em várias outras peças, e depois se remove a espuma. Assim não leva mais que 15 minutos para desmontar a cadeira. Isso facilita pegar esses materiais para sua próxima vida, como o nome berço a berço sugere. Se você pensar bem, parte dos critérios para um produto berço a berço é que ele possa ser desmontado rapidamente. Na verdade, desmontar algo rapidamente nos poupa muito dinheiro. É muito mais eficaz, facilita a montagem. Então, esses critérios não sobrecarregam o negócio. Eles possibilitam fazer um produto melhor e mais eficaz para nós. O projeto berço a berço soa como um projeto de sustentabilidade, mas é muito mais abrangente. A sustentabilidade não é o bastante para nós. Porque se eu lhe perguntasse como é o seu relacionamento com a sua namorada e você dissesse sustentável, então eu diria que sinto muito. Se isso for o mais importante, a sustentabilidade, então ele tem apenas o mínimo. De alguma maneira, você pode lidar com isso. É apenas manutenção. Agora, a sustentabilidade é o mínimo, mas é daí que começa. Nossos projetos têm 2 características. Uma é emocional e a outra é a técnica. A emocional é como nós projetamos sistemas que amem todas as crianças, de todas as espécies, o tempo todo. E essa é uma conexão muito emocional. É o amor celebrando o mundo natural e o aumento de mais e mais espécies, não a destruição das espécies. Eu acho que chegou a hora das pessoas se tornarem nativas deste planeta. Que elas possam dizer, caramba, não é bom estar aqui? E podemos fazer felizes as outras espécies deste planeta porque nós estamos aqui. Isso significa também que desenvolvemos coisas que não são apenas menos ruins, mas que são boas para os outros, que são incentivos, que geram mais vida, em vez de serem só menos ruins. Menos ruim não é bom. Isso significa que estamos definindo proteção ambiental como destruindo um pouco menos.
É como dizer, eu não usei o meu carro hoje, então estou protegendo o ambiente. Isso não é proteção. É um abuso do termo proteção, porque destruir um pouco menos não protege nada. A meta é muito simples e técnica. A meta é encantadoramente diversa, segura, saudável. É apenas um mundo com ar limpo, solo, água e energia, economicamente, equitativamente, ecologicamente, elegantemente aproveitado. Ao lado do Rio Rouge, em Detroit, fica uma das maiores e mais antigas fábricas do mundo. O centro Ford Rouge, a sede da Ford Motor. Foi aqui que o primeiro Ford saiu das linhas de montagem. Aqui, os carros são produzidos há 80 anos. Por 80 anos, não houve consideração alguma com o ambiente, com a natureza ou com o rio. Havia uma enorme poluição e a Ford se deparou com um grande problema. Ou abandonava o terreno ou o reconstruía. Bill Ford resolveu remodelar a fábrica. Tinha que torná-la menos poluente. Ele foi aconselhado a falar com Bill McDonnell. Ouvi Bill Ford dizer que estava relutante em falar com ele. Você é apresentado a muitas pessoas que supostamente têm uma solução mágica para essas questões. Então eles marcaram uma reunião de meia hora para se conhecerem e eu tenho certeza de que ele pensou que seria uma reunião de cortesia. Bem, a reunião de meia hora durou várias horas e se transformou na missão mútua de aplicar as teorias ao centro Ford Rouge. Quando conheci Bill Ford, foi mais ele quem se convenceu do que eu o convenci. Ele já estava preparado para procurar algo mais positivo. A autorização para fazer o Rio Rouge, que era um projeto de 2 bilhões de dólares, num período de 20 anos, me foi dada em público, sem meu conhecimento. E acho que foi porque, dessa maneira, a empresa estava comprometida com o projeto e eu também. E mesmo que parecesse impossível, estávamos unidos. E aí tínhamos que gerar renda aos acionistas, ou nós dois estaríamos em apuros. Então, essa era a missão, e foi o que fizemos. A renovação do centro Rouge começou em 2000. Hoje estamos inaugurando o projeto Herança, a renovação ambiental da Rouge. A meta do projeto Herança é transformar o ícone da produção do século XX no modelo do século XXI de produção sustentável. A fábrica foi renovada a um custo de 2 bilhões de dólares, segundo as ideias de Michael Braungart e Bill McDonnell. Ideias a que as pessoas na Ford não estavam muito acostumadas. Eu estava tocado emocionalmente pelas ideias de Bill e Michael. Quando você os encontra pela primeira vez, eles parecem meio malucos. Especialmente para os empresários americanos. Eu conheci o Bill McDonnell e você já ouviu a história antes. Ele usava uma gravata borboleta, capa e boina. Sabe, não era bem o tipo de pessoa que se conhece aqui na Ford Motor. E ele era um arquiteto da Universidade de Virgínia. E o Michael era um químico da Alemanha que fazia parte do Greenpeace. Então, a primeira reação, claro, é que eles representam encrenca. E você diz, meu Deus, por que temos que trabalhar com eles? O objetivo do Bill era que ele queria uma fábrica onde você ficaria feliz de ver suas crianças brincarem. No início, nós não sabíamos como lidar com isso. Que tipo de objetivo era aquele? Como mediríamos isso? Isso faz sentido? Mas quando comecei a pensar no assunto, disse a mim mesmo, eu tenho filhos. E eu diria não, eu não quero que meus filhos brinquem aqui. E acho que qualquer pai daria a mesma resposta. Mas agora tem uma área com açudes, área verde, animais, abelhas. E se eu pegar os mesmos pais, incluindo eu mesmo, e fizer a mesma pergunta, eles responderam que sim. Então, de fato, aquilo era um objetivo de negócio e era mensurável. Nós não pensávamos assim na primeira vez que ouvimos falar disso. A fábrica foi transformada num tipo de parque industrial ecológico igual a Herman Miller. A água residual de toda a fábrica é purificada naturalmente e utiliza energia solar. A nova fábrica foi feita com muitas janelas para permitir a entrada da luz natural.
Todo o processo de reprodução está sendo limpo e eles prestam muita atenção a todo o fluxo de resíduos. O telhado da nova linha de produção recebeu forração vegetal com sedum, que purifica a água da chuva e fornece aos pássaros um novo lar. Tudo muito bonito e natural, mas a maioria dos empresários vê isso como uma forma exagerada de ecoluxo. Isso porque eles veem isso como um custo. Pressupõem que cada uma dessas coisas aumenta o custo da produção regular e que são coisas supérfluas. Sabe que é utopia, mas não é. Porque se você vira a área de produção da Ford Motor, foram economizados 35 milhões de dólares usando esse processo. O que descobrimos é que, se pensar bem ao projetar, você pode criar problemas ambientais que, na verdade, economizam dinheiro e não o contrário. Veja o telhado verde, por exemplo. Bem, custa dinheiro colocar um telhado verde em cima de uma fábrica, mas, na verdade, é muito mais barato do que o custo de uma cobertura normal lá em cima. Ele irá dobrar a vida útil do telhado porque o protegerá da degradação pelos raios ultravioletas que causa vazamentos. Refazer um telhado de 10,5 acres é um trabalho de vários milhões de dólares. Então, nós economizaremos dinheiro ali. Economizamos nos custos de aquecimento e resfriamento porque ele isola a fábrica de temperaturas extremas e economizamos nos custos normais. Porque ele absorve a água da chuva que teria que passar por um tratamento químico antes de ser despejada no rio. Em vez disso, estamos deixando a natureza fazer o que a natureza faz. Essa água da chuva é absorvida pelo telhado verde e é filtrada naturalmente antes de chegar ao rio Rouge. Então, estamos economizando milhões de dólares em vez de pagar alguma coisa. Se utopia for um negócio lucrativo, então acho que isso é utopia. Isso é muito inspirador. O mundo está cheio de sonhadores. Não tenho tempo para sonhadores. Eu tenho tempo para pessoas que são inspiradoras e que pensaram nas questões reais com que você lida num negócio e que desenvolveram uma fórmula para enfrentar com sucesso esse desafio. A Ford envolveu McDonnell e Braungart no desenvolvimento de um carro completamente diferente. Um carro movido a hidrogênio, com assentos de espuma de soja e pneus de plástico de milho. O carro é para ser todo feito com materiais biodegradáveis ou materiais técnicos que possam ser usados novamente como matéria-prima. Posso imaginar que no futuro esse carro terá um grande valor. Seus componentes podem ser reutilizados ou reconfigurados para um tipo diferente de veículo ou reaplicado em algum outro tipo de negócio. Talvez não no nosso negócio. Não é assim que os carros são feitos hoje. Eu faço um carro e espero que ele dure alguns anos. Após alguns anos, eu e você teremos que pensar no que fazer com ele. Provavelmente nós o mandaremos para um ferro velho ou um aterro sanitário ou coisa assim. Então ele não tem valor e eu tenho que sair e comprar mais coisas para fazer um novo veículo. Isso não faz sentido para mim. Há muitas coisas valiosas nele. Existe uma estatística que achamos quando estávamos vendo o projeto Rouge. Hoje precisamos de 22.675 quilos de matéria-prima para fazer um carro de 1.360 quilos. É muito desperdício. Nós podemos mudar isso. Por que não usarmos 1.360 quilos de material para fazer um carro de 1.360 quilos? Custará bem menos. Haverá muito menos problemas ambientais. Eu ficarei feliz, meus clientes ficarão felizes. Acho que é uma filosofia que afetará todas as indústrias. A propósito, nós vamos ganhar muito dinheiro com isso. A proposta tem sentido. Isso foi uma das coisas que mais me impressionaram sobre o Bill e o Michael. Já ouvi vários pensadores e escritores sobre o assunto sustentabilidade, que é frequentemente definido por 3 fatores: social, ambiental e desempenho econômico. Quase todos eles, após articularem sobre os 3 fatores, falam exclusivamente sobre o fator ambiental. Alguns falam sobre o fator social e quase nenhum se preocupou em descobrir um sentido comercial para a sustentabilidade. É isso que faz o Bill e o Michael serem especiais. Em 2006, houve uma reunião no Hotel Pequim entre uma delegação americana, o governo e a indústria chinesa. A reunião foi a portas fechadas e somente a televisão chinesa pôde filmar.
A China e os Estados Unidos continuarão trabalhando juntos para promover o desenvolvimento rural por meio da cooperação tecnológica. Representantes do governo, empresários e estudiosos dos dois países elogiaram os esforços feitos para economizar água, energia e a emissão de resíduos. A reunião contou também com a presença da senhora Deng Nan, filha do ex-ministro chinês Deng Xiaoping. O assunto, debater as ideias de McDonnell e Braungart. O desenvolvimento da área rural da China é um projeto de iniciativa estatal para a melhoria de nossa atividade agrícola, construindo uma sociedade harmoniosa e reduzindo as disparidades entre as áreas urbanas e rurais. Terminamos aqui nossa edição sobre a China. Fiquem ligados na previsão do tempo. Eu e toda a equipe aqui de Pequim agradecemos sua audiência. Boa noite. A China está muito preocupada com questões ambientais porque estão numa enorme crise. Eles vivenciam todas as diferentes experiências humanas. Lá estão acontecendo os eventos mais destrutivos e os eventos mais esperançosos também. Então, o presidente da China busca uma economia circular. E parte dessa busca pela economia circular pede o pensamento berço a berço. É a política nacional no novo plano de 5 anos. Significa que os materiais estão num ciclo fechado e que eles voltam. E que lixo é igual a alimento. Os sistemas deles são projetados para que sejam seguros e saudáveis. É um círculo na economia que sai, retorna e sai de novo. E as pessoas se alimentam, os solos são preservados e a economia pode continuar, porque os materiais e a energia estão em ciclos fechados. E isso significa energia renovável, materiais seguros, significa um novo processo de produção. A senhora Deng Nan pensa como o ministro chinês da Ciência e Tecnologia. Ela conhece McDonnell muito bem. E o presidente chinês Jintao é um admirador de Braungart e de McDonnell. O livro deles tornou-se um manual chinês para a economia circular. A delegação americana está partindo de Pequim para a vila de Huangbaiou, onde haverá a festa de inauguração de um número de casas projetadas por McDonnell e Braungart, construídas com materiais baratos e completamente recicláveis. A China representa um dos maiores problemas do mundo, porque 400 milhões de pessoas estarão em novas casas nos próximos 12 anos. Seria como reconstruir todas as casas nos Estados Unidos em 7 anos. Esse é o tamanho do projeto. Se usassem tijolos na construção, que é um material convencional, precisariam destruir o solo, talvez 25% de área agrícola. E queimar muito carvão também para fazer o tijolo. Bem, nós temos 2 tipos de projetos que estamos realizando agora. Um deles são 6 novas cidades. O desenvolvimento de um plano mestre conceitual para cidades berço a berço. E o outro é o desenvolvimento de materiais de construção, como este aqui, para construir cidades sem usar tijolos, que sejam altamente isolantes, com baixo consumo de energia e tecnologia de baixo consumo energético. Please first salute guns and to... As casas experimentais em Huangbaiou foram feitas de materiais compostos de 2 camadas de areia comprimida ou de outro material fino misturados a um poderoso agente aglutinante. Isso substitui tijolos e concreto. Entre os dois, a palha comprimida ou um tipo de espuma de poliestireno. No interior, acomodações simples. Custo estimado da construção, aproximadamente 6.000 euros. Uma quantia que eles consideram plausível para um camponês chinês levantar. É muito caro?
Agora talvez seja possível para nós fazendeiros. Se nós mesmos construíssemos a casa nova, ela também custaria entre 60 mil a 70 mil yuans. Eu gosto dessa casa nova. Então você não acha que é muito caro? É muito cara para pessoas comuns, mas não sabemos ainda quanto exatamente ela vai custar. Isso ainda não se sabe. No entanto, os muros dos jardins ainda são feitos de concreto e são pequenos para os ocupantes que estavam acostumados a plantar sua própria comida. As casas são apenas o começo experimental da grande aventura chinesa. Na verdade, o programa inclui cidades totalmente ligadas ao conceito berço a berço. Well, China, in its Em seus 2 últimos planos de 5 anos, a China estava concentrada na industrialização e construção de cidades para absorver a população rural que estava migrando para a cidade, para industrializar e desenvolver sua economia de mercado. Estamos fazendo esses projetos de demonstração, como por exemplo este aqui em Jinan, aproveitando uma área bastante poluída e degradada por vários fatores, e vamos reconstruir, fazer uma cidade ecológica. A ideia de restaurar a paisagem é crucial. Do modo que vemos nossas cidades, se eles forem perder as terras agrícolas para o desenvolvimento urbano, então tentaremos colocar as fazendas nos telhados. Diremos, vamos reservar e preservar nossa área agrícola, porque vamos precisar dela para uma população saudável e vicejante. Mas mesmo para as vilas, estamos pensando que, no próximo plano de 5 anos, a ideia é desenvolver vilas, de modo que as pessoas não queiram sair dela. Estamos pensando em como fazer moradias sustentáveis, empresas sustentáveis, plantar combustível e desenvolver um novo tipo de agricultura que permita que as pessoas fiquem e prosperem nas vilas, em vez de terem que ir para a cidade. Acho que a China está muito preocupada com essa enorme migração. Há 700 milhões de pessoas nas vilas, de 700 a 800 milhões de pessoas. Se 400 milhões delas forem para as cidades, eles temem que não haja empregos no futuro. E aí teremos favelas. E se tivermos favelas, teremos inquietação social. Outro problema é que conforme as cidades crescem em direção ao campo, os fazendeiros temem que suas terras sejam tomadas para o novo desenvolvimento. Então há uma inquietação da população civil camponesa. E qualquer governo que tenha sido formado por uma revolta camponesa deve se preocupar quando os camponeses estão infelizes. É parte do novo modelo. A Revolução Chinesa tomou um novo rumo. O conceito de que lixo pode ser alimento é compreendido por grandes países e grandes empresas. Se o conceito encontrar seu caminho até aos consumidores, então a revolução pode começar. Nós temos oportunidade agora. Temos projetistas inteligentes, jovens cientistas. Chegou a hora de reinventar tudo. Todos podem fazer a sua parte. Você pode ir ao supermercado e dizer, posso usar como adubo? Posso queimá-lo sem usar um filtro? Ou é retornável? A sociedade é tão complexa que todos que fizerem isso irão gerar sinergia para mudanças. Até 5% podem fazer mudanças. Eu conversei com Mikhail Gorbachev sobre a perestroika e a glasnost. E Gorbachev disse, olha, nós só tínhamos 5% do Partido Comunista. Ninguém mais compreendia o que estávamos fazendo. Mas 5% realmente compreenderam. E nós conseguimos mudar. E eles conseguiram destruir todo o regime totalitário. Nós não temos um regime totalitário. Temos uma democracia. Podemos fazer as coisas. Então, para nós não é perigoso. Podemos reinventar tudo numa sociedade livre. E chegou a hora de fazer isso. Versão brasileira Audio News. Você está